Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria introduzimos mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 8 para a classe de jovens, estudando o quinto sinal, o episódio em que Jesus anda sobre o mar. Inicialmente, é importante que você, professor, esteja atento que este milagre, este sinal, é registrado também no Evangelho de Mateus e de Marcos. E aí é bom triangular este episódio, lendo com os alunos as 3 passagens durante a aula, pois nós sabemos que cada evangelista tem um foco quando descreve as passagens bíblicas. Mateus capítulo 14 e versículos 22 ao 33 e Marcos capítulo 6, versículos 45 ao 52, são os 2 textos que, junto a João 6, versos 16 ao 21, registram este fato histórico e carregado de um significado teológico, de um significado espiritual. O Senhor Jesus já havia operado diversos milagres, nós já vemos, milagres como curar paralíticos, milagres como transformar água em vinho, milagres como transformar, ou melhor, multiplicar pães e peixes, as provisões, mas aqui nós temos um milagre do Senhor Jesus diretamente relacionado à natureza, o seu senhorio também sobre a natureza, confirmando a sua onipotência como Deus. Jesus tinha poder sobre os homens, sobre as doenças, sobre os demônios. Jesus também tinha poder sobre a natureza, sobre a criação de uma maneira geral. Tinha não, tem, porque ele continua sendo Deus e sempre será. Aqui nós temos o seu senhorio sobre a criação, mais especificamente sobre o mar, e essa expressão registrada por João nos revela grandiosíssimas verdades que o comentarista da lição vai elencar bem. Então, é importante que você, professor, traga, claro, como sempre, o pano de fundo histórico, geográfico da passagem em questão, mas não se furte de fazer as devidas aplicações, pois, evidentemente, há uma aplicação tremenda para ser feita em nossas vidas e não é de se negar que esta é uma das passagens mais pregadas, não é? Com certeza todo mundo já participou de um culto em que Jesus andando sobre o mar foi o tema da pregação e, se não, com certeza também dos louvores cantados. É um trecho bíblico que nos traz grandíssimas lições. Quero chamar a atenção dos irmãos os detalhes que enriquecem o pano de fundo desta passagem bíblica, que o comentarista da lição traz a explicação para nós. O Senhor Jesus pede que os discípulos saiam de uma banda do mar. Eles haviam iniciado ali o trabalho em Tiberíades e o Senhor os convida a passar para o outro lado, em Cafarnaum, e se dando no Mar da Galileia, que era um lago salgado, 212 metros abaixo do nível do mar. Isso fazia com que ele recebesse pancadas de vento que gerava grandes tempestades, um lago que tinha aí em torno de 20 quilômetros e era grande. Era considerado grande. Fruto aí também, evidentemente, de atividade pesqueira, que gerava renda, gerava subsistência para muitas famílias ali em Israel. Chamamos a atenção também que os discípulos estavam provavelmente já no meio do mar, literalmente, falando pelo tempo de navegação, eles já tinham se afastado em torno de 5 quilômetros aí da margem. E, pelos cálculos que nos são dados do próprio texto bíblico, eles estavam no mar entre 9 a 12 horas já. Vejam que eles estavam navegando já há muito tempo, estavam distante da margem, estavam vivendo açoite do vento e é na hora mais difícil que o Senhor Jesus vai chegar. Jesus os obriga a entrar no barco, Jesus os impele de maneira incisiva, pois poderia ser que algum discípulo saísse deste cenário, mas o Senhor queria ensinar uma lição a todos eles. Então, se Jesus deixasse eles um pouco à vontade, cada um poderia desenvolver alguma atividade, fazer alguma tarefa, mas o Senhor é quem monta a agenda deles. A agenda deles era se encontrar com Jesus no meio do mar. Por isso que, de maneira incisiva, ele impele que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar. O Senhor vai chegar entre as 3 e as 6 horas da manhã
naquele momento para se revelar aos discípulos como Senhor também da criação. Observe que ele não chega nem no começo e nem no meio, mas ele chega no fim, na hora mais difícil. Então, nós sabemos que o Senhor nunca se atrasa, o Senhor chega na hora certa. No livro de Jó, a literatura poética, nós já temos o registro de que o Senhor, sendo Deus, tem poder sobre as águas. Capítulo 9 e o versículo 8 é dito que o Senhor sozinho estende os céus e anda sobre as costas do mar. No versículo de número 10 é dito que Deus faz grandes e insondáveis coisas e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Interessante que Jesus fez algo parecido. Jesus passa pelos discípulos, segue adiante deles e eles não percebem, confundindo-o com um fantasma por causa da dor, do medo que aquela situação lhes provocava. O problema, a provação era tão grande que afetou a sensibilidade dos discípulos. Observem que não era a primeira vez que eles veriam Jesus. Eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus. Então, era fácil reconhecê-lo. Mas no meio da luta, o Senhor está presente e nós não percebemos. Observe que o fato de não perceber não é a comprovação da ausência de Deus. Ele está presente, só precisamos senti-lo, ter aguçada a nossa sensibilidade espiritual. Esse trecho bíblico, irmãos, nos mostra que além do Senhor Jesus dar uma ordem e convidar as pessoas para o mar, isso não nos isenta de passar por sofrimento. Numa visão humana, alguém poderia dizer, eu estou obedecendo, eu entrei no barco, eu estou indo para onde Jesus mandou e por que essa tempestade me assola? Muitas vezes nós perguntamos isso. Onde está Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Se eu estou fazendo a vontade dele, por que me sobrevém este mal? Na verdade, são perguntas que rondam a existência do homem há séculos, há milênios. Nós não somos os primeiros a fazer essa pergunta, mas a resposta para ela já está nas Escrituras Sagradas, registrada em experiências similares que homens e mulheres de Deus passaram. Homens e mulheres de Deus que, mesmo sendo crentes, mesmo sendo justos, mesmo levando uma vida de santidade e obediência, não foram isentos do sofrimento, pois o sofrimento é uma experiência para exercitar a nossa fé e para revelar a glória de Deus. Destaque isso na sua aula. Qual é a causa do sofrimento? Nós, pelas Escrituras Sagradas, sabemos. É para o exercício da nossa fé e para a manifestação da glória de Deus. É evidente que para termos fé e para Deus manifestar sua glória, Ele não usa somente o sofrimento. Nossa fé pode ser exercitada de outras maneiras e a glória de Deus, evidentemente, é manifestada em todos tantos outros meios que não só o sofrimento, tá bem? Mas é importante deixar claro que obedecer a Deus não nos livra de passar dificuldades, mas em passando por elas, desfrutamos da glória de Deus, da sua presença e do seu poder. E aí a nossa fé e a nossa confiança vai ser exercitada. Outro livro poético, Salmo número 107, também nos mostra já há tempos remotos, milenares, muito antes de Jesus mostrar, comprovar através do seu ministério, o texto bíblico em Salmo 107, de maneira profética, já nos ensina que Deus tem poder sobre as tempestades. Veja o que diz a partir do verso 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Não é proibido se entristecer, nem se angustiar nesta tempestade. A tempestade, ela causa angústia, causa medo, causa ansiedade, mas não é o fim.
O fim dela não é este. O fim dela é demonstrar a glória de Deus. E o texto bíblico segue. Olha, quando pensamos que estavam mal, ficaram ainda pior. Andaram, cambalearam como bêbados e de nada adiantou a sua habilidade. Então, olha o segredo da vitória. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. É certeza de que não vamos perecer nas tempestades da vida, porque o Senhor está conosco e ouvirá o nosso clamor. Só perece quem não clama, só perece quem não chama por Deus. Mas aquele que clama no meio da angústia, o Senhor lhe ouvirá e no fim o medo dará lugar ao louvor. O verso 30 diz que então se alegram com a calmaria. E o verso 31 diz que dão graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, de maneira que o exaltam na assembleia do povo e o glorificam no conselho dos anciãos. Então, as tempestades culminam na glorificação do nome de Deus. Jesus andando sobre as águas mostra que tem o controle. O cenário era de instabilidade, o cenário era de caos, mas Jesus andando sobre as águas traz um cenário de estabilidade, traz um cenário de controle, de governo, de direção, dizendo para os discípulos: o caos está instalado, mas eu estou acima do caos e tenho poder para neutralizá-lo. Glória a Deus. Apresente esta lição com a graça de Deus, que ela venha trazer aos corações segurança, confiança, fé de que há um Deus e de que Ele controla todas as coisas. O resumo da lição nos diz que os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes, e foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.